Oi, pessoal, boa tarde. A gente está começando a testar aqui, né? Vamos tentar entrar devagarzinho, vamos tentar ir conversando até que os nossos amigos se aproximem, as pessoas que estão seguindo aí essa conversa, né? Até que todo mundo vá chegando aí devagarzinho. Daqui a pouco a Nery entra, mas eu queria dar para vocês um resumo do que foi ontem, né? Ontem a gente teve uma conversa, a Nery e eu, foi uma conversa bem informal, foi uma conversa bem gostosa, e a gente conversou um pouco sobre disciplinas espirituais, né? A gente pensou o seguinte, como a gente vai estar nessa fase, né? Essa fase que a gente está enclausurado em casa, então assim, é um tempo de nós aproveitarmos bastante aquilo que está acontecendo e aprofundarmos na nossa relação com a Trindade. Então, ontem nós falamos um pouco sobre espaço vazio, a gente falou um pouco sobre solitude, sobre silêncio, sobre contemplação, falamos sobre a importância de trazermos a nossa vida para esse lugar relacional, porque é a base de todas as outras áreas da nossa vida. A partir da nossa relação com Jesus é que todas as outras coisas fluem. Então, hoje a gente vai dar continuidade nisso aí, né? Hoje a gente vai entrar numa terceira disciplina, que é o comprometimento com as Escrituras. Então, para você que está chegando agora, é só dando um resumo do que aconteceu ontem. Eu estou aguardando a Nery chegar para que a gente possa começar esse diálogo, para que a gente possa falar um pouco mais sobre a importância da palavra nesse processo da nossa relação com o Senhor, da nossa vida relacional, daquilo que Deus está construindo em nós, né? Então ela entrou aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vocês sabem que não é muito a minha área, né, gente? Ai, meu Deus, me ajude. Estou mandando um convite. Gente, se por acaso der errado, a gente tenta de novo, tá? Então, vamos lá. Nery, se você estiver me ouvindo, vamos começar. Eu acho que eu já te mandei o convite para a gente começar essa conversa aqui hoje, daqui a pouquinho, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí. A gente teve muitos resultados ontem, foi muito legal. Foi bem interessante ontem o que a gente quer construir, né? O que a gente... Então, assim, eu acho que a partir desse diálogo, muitas coisas contribuíram para o coração de outras pessoas. Oi, amiga! Oi, amiga! Peraí, Já nos falamos hoje, amiga! Deixa eu só botar um fonezinho aqui. Aí, pronto. Tá me ouvindo bem, amiga? Estou te ouvindo super bem. Peraí, deixa eu só legal. colocar o suporte aqui. Aí, pronto. Muito bom. Então, amiga, eu estava só atualizando o pessoal que esteve conosco ontem, né? Só para deixar vocês saberem que essa ideia partiu de uma conversa informal, de um desejo de um diálogo, né? E Nery e eu começamos a conversar sobre isso, que é uma prática que nós temos ao longo da nossa espiritualidade, que a gente tem procurado praticar, e como eu disse ontem, né? Nenhum de nós é maduro o suficiente em práticas devocionais que possamos afirmar que não somos iniciantes. Todos nós somos iniciantes e é sempre bom que a gente tenha esse coração humilde para saber como é que as coisas funcionam, né? Então, ontem a gente conversou um pouquinho, né, amiga, sobre o espaço vazio, como cultivar, que todas as disciplinas espirituais, elas partem desse lugar, desse espaço vazio, que é um lugar onde nós cultivamos diariamente para que a voz de Deus, para que a pessoa do Senhor, para que a presença de Deus venha e dialogue conosco, e nos mantenha sóbrios, e nos alinhe em pensamentos, e nos alinhe em práticas, em palavras, né? Então, ontem a gente falou sobre o espaço vazio, falamos sobre a disciplina da solitude, fizemos uma diferença do conceito entre solitude e solidão. Falamos também sobre o silêncio, a importância do silêncio na nossa vida devocional.
E falamos que a solitude e o silêncio, eles trazem para nós o estar maravilhado, ou contemplar, né? Vimos no Evangelho de João que Deus tem essa proposta para nós, né? Que nós vamos olhar para o Cristo e vamos ficar maravilhados. E foi Justo. muito interessante o resultado, né, amiga? Muita gente ontem deu um feedback, Um uma devolutiva para feedback, nós, né? graças a Deus, acho que foi uma boa contribuição, né? A nossa intenção é, de fato, ser um amigo nesse tempo, né? E Uhum. compartilhar experiências. Eu creio que vai ser muito bom É isso a aí. live de hoje falando sobre a palavra, né, amiga? O que você Sim, a preparou pra live. gente? Ai, amiga, tô crazy aqui. Gente, eu sou uma eterna apaixonada pelas escrituras. A Nery sabe disso. Nossos amigos mais próximos sabem que eu sou viciada mesmo. Sou uma curiosa, não me considero alguém que domina, mas eu sou extremamente fominha, curiosa pela palavra. Então eu gosto de falar sobre ela, eu gosto de me expor a ela. E hoje nós estamos trazendo a terceira disciplina espiritual que nós estamos conversando. Não existe uma ordem, mas daquelas que nós estamos tratando, que é o comprometimento com a palavra. Sim. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a função, o objetivo da exposição do nosso coração às escrituras dentro desse chamado para uma vida devocional, né? E eu Uhum. queria ler um texto, amiga. Eu queria começar lendo um texto de Deuteronômio capítulo 6, que diz o seguinte, a partir do versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as Uau, escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu acho uau. esse texto fantástico, amiga, porque eu olho para esse texto nas escrituras e eu vejo que Deus está estabelecendo um caminho de conhecimento dele mesmo e da sua vontade a nós através da nossa relação com a palavra. Uhum. Então, há uma estatística atual, e ela é muito pesarosa, e ela diz respeito ao cristianismo brasileiro, que dos mais de 40 milhões de cristãos professos no Brasil, apenas 19% têm o hábito da leitura da palavra de Deus diariamente. Então, é um Sim, número muito baixo, sim. e isso soa para mim como perigo, né? O que você acha, amiga? Quando no texto fala aí sobre colocar como marca na mão Sim, e na frontal. cabeça aqui, né? Isso, Na fronte. isso. É o mesmo lugar, amiga, que a Bíblia diz que vai ser marcado a besta. Então, Hum, o que me chama a atenção é que essa geração está tão preocupada com a marca da besta que não entende que isso é uma mentalidade. Se nós nos exatamente. enchermos da palavra, os mesmos lugares que Satanás vai marcar seu povo, que é na mente, no serviço, talvez, é o mesmo Uhum, lugar que Deus deseja marcar seu povo, né? é isso. Que se submete às escrituras. E para isso, as escrituras dizem o quê? Façam isso o tempo todo, andando, É um ato comendo, de continuidade, né, amiga? continuidade. Quando o Senhor fala dessas palavras aqui no texto de Êxodo, de Deuteronômio, desculpa, o original para palavras aqui é dabar. E a tradução é aquilo que Deus está falando, o discurso que Deus carrega, as declarações de Deus e muito mais, aquilo com o que ele está envolvido. Então, além do discurso, da fala, daquilo que se tornou para nós um livro, fala também, aponta também para o caráter de Deus, né? Então, as Sim, escrituras afirmam quem Deus é. Quando a gente lê esse texto, aquilo que Deus pensa, e tudo isso, gente, foi disponibilizado a nós
E diante de um presente desse, amiga, a gente tem que agir com responsabilidade. Então, não tem como nós desassociarmos uma vida relacional se nós não estivermos priorizando uma exposição diária às Escrituras. É impossível uma vida relacional segura, fiel, leal, se a palavra, se a doutrina, se a teologia, se aquilo que é certo não fizer parte da nossa jornada, dessa caminhada de aprofundamento relacional com a Trindade. Então, é importante demais esse comprometimento, né? A palavra de Deus, quando ele fala que essas palavras devem estar no nosso coração, estarão no coração. O termo aqui, amiga, é cardia, mas a tradução não diz respeito apenas ao órgão físico do homem, ao coração. A tradução também aponta para o nosso homem interior, para a nossa mente, para a nossa vontade, para as nossas inclinações, para os nossos desejos, para nossas paixões. Então, a gente quer saber quem Deus é, a gente quer ser inclinado à vontade de Deus, nós queremos ter os mesmos desejos e paixões com as quais Ele está envolvido, nós precisamos de um relacionamento diário, crescente, progressivo e maduro com as Escrituras, até que a palavra de Deus comece a possuir o nosso homem interior, possuir a nossa mente, a nossa vontade, as nossas inclinações e as nossas paixões. Esse é um grande desafio para nós. Sermos afetados, né? Afetados ao Sermos ponto, afetados. como Jacó foi, né? Sair Isso. daquele lugar diferente. Isso. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito de usar, e quem já me viu compartilhando a palavra sabe, eu gosto de falar: Senhor, não nos poupe, nós queremos lesões pela tua palavra. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem um corte que é de ambos os lados e ela precisa nos lesionar. Quando o Senhor diz em Deuteronômio que essas palavras estejam no coração de vocês, a gente precisa permitir que desça do conhecimento para o coração, da mente ao coração, que se torne além de algo que eu conheço, mas algo que vai lesionar a minha vida e vai transformar a minha vida numa conduta prática de inclinação, de desejo semelhante àquilo que Deus é, àquilo que Deus pensa e ao caráter dele. E não tem como conhecer o Senhor sem ser por meio da palavra dele, né? Talvez a nossa geração ouça muito da parte do Senhor: esse povo me honra com os lábios. Nós cantamos, até as nossas músicas mudaram. Antigamente as músicas eram bíblicas, do início ao fim, né? Então as pessoas hoje honram o Senhor com os lábios, mas o coração está tão distante da palavra, né? Martinho Lutero dizia que as canções têm o poder de nos doutrinar, e ele criou os salmos e hinos, né? Porque ele dizia o seguinte: as músicas precisam carregar a palavra, porque podem queimar os nossos livros, mas não podem tirar as músicas de nós. Então, os músicos, os ministros, os compositores, todo o ministério, todo aquele que exerce algum ministério precisa estar encharcado com a palavra, né? E Amiga, é essencial. É impossível ser cristão se a palavra não for uma prioridade, né? Quando a gente vê toda essa proposta de Deus se repartindo a nós através das Escrituras, dentro de nós arde quase que um desespero, ou pelo menos teria que arder. Mas, Senhor, como é que eu vou ser possuído pelas Escrituras dessa forma tão forte, tão profunda? Calma, gente. Esse é um processo. Deus sabe que somos incompetentes e desqualificados para caminhar por nós mesmos. Então, é um processo que Ele está envolvido, humanamente falando, nós não temos competência para executá-lo por nós mesmos. Então, há porções que cumprem a nós e há porções que cumprem ao Senhor. Então, o que cumpre a nós no que diz respeito à nossa relação com a palavra, em primeiro lugar, é nos relacionar com ela diariamente. Isso significa abri-la
Uhum. Gastar tempo, lê-la diariamente, estar atento ao que ela faz, fazer com que essa relação com com a palavra de Deus faça parte do nosso tempo diário. E isso continuamente priorizando esse tempo diário na palavra, onde eu exponho quem eu sou e eu entendo a proposta de Deus para quem Ele quer que eu me torne. A Justo. delícia da palavra é que não é apenas um livro de narrativas, não é apenas um livro de histórias, mas é um livro que traduz em vida, que traz vida de Deus, que compõe a vida de Deus, que explica o caráter de Deus e aponta para nós a vontade de Deus. Justo. Eu gosto do que João diz, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lá no início a gente já vê o poder da palavra. E essa palavra não mudou, né? A Não. Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. E quantas coisas dentro de nós estão assim, informes e vazio. E nós precisamos de uma voz do Senhor para gerar forma dentro de nós. Não só lermos a Bíblia, mas sermos lidos por ela também. Né? Nos Uhum. expormos para que ela denuncie a É. nossa carnalidade, denuncie a nossa falta de fome, denuncie tudo que há em nós, até que nós nos tornemos parecidos com o Senhor, né? É. E a gente tome uma forma do perfeito varão. Amiga, é um livro tão completo que, ao mesmo tempo que ele denuncia, ele encoraja e consola. Né? Encoraja, Onde a consola, gente vai justamente. encontrar um livro desse jeito? Ele nos denuncia, mas ele nos enche de coragem, ele aponta um caminho e ele nos consola na nossa incapacidade, na total capacidade e envolvimento do Espírito da Palavra conosco em nos transformar através das Escrituras. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de dar para o pessoal que está nos acompanhando agora é que você deve priorizar o tempo na palavra. Gaste tempo diário, estabeleça um tempo no seu dia, nas suas 24 horas, para que você esteja submisso ou exposto às escrituras. Outra coisa muito importante aqui é que você estabeleça uma maneira de leitura, um cronograma de leitura. A gente sugere sempre aquela leitura cronológica, porque ela traz um entendimento maior, um entendimento mais facilitado, ela vai linkar as profecias com o tempo em que as profecias foram ditas, ela linka alguns salmos com aquilo que estava acontecendo no momento. Então, esse cronograma que é baseado no tempo de escrito dos livros, ele é muito interessante. Mas Dá assim, uma visão panorâmica, né? dá uma visão panorâmica, é uma visão mais clara, né? Principalmente Uhum. para quem está iniciando essa jornada em ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Gente, cuidado com as leituras aleatórias, tá? Estou com a minha Bíblia aqui, nada de ficar, claro, né? Aqui, Deus, fala comigo. Não, vou abrir mais ou menos aqui no meio, porque é Salmos, eu sei que vai sair alguma coisa boa. Gente, cuidado, cuidado. A gente precisa conhecer o contexto, a gente tem que conhecer a parte Verdade. histórica. Sabe, há palavras que foram escritas para nós no passado, há palavras que foram escritas para aquele momento, para o povo de Israel, para um determinado inimigo em foco. Então a Bíblia ela Justo. tem que ser conhecida como um todo. Né? Então a Não gente pode precisa fazer identificar. bibliomancia, amiga. Não, não pode, amiga. A gente tem que sair dessa infância, né? A gente Verdade. fica, a gente tem essa coisa de permanecer demais na infância da nossa vida devocional e a palavra ela nos convida para essa maturidade. Então, vamos permitir, gente, que a palavra de Deus desça da nossa mente ao nosso coração e tome uma forma concreta dentro de nós. Então, uma coisa interessante aqui é que a gente vai ver nessa nossa relação com as escrituras, amiga, aquele progresso, aquele crescer, né? A Uhum. leitura, da leitura a gente parte para essa meditação, que é esse ruminar,
Muitos professores aí associam essa palavra àquela coisa que o gado faz quando está comendo, né? Que engole a comida, volta a comida com aquela saliva e rumina por horas, né? Extraindo ali todas as vitaminas, até que isso se torne dentro de nós o encontro com o Cristo em meio à letra. E no meio de toda essa jornada nossa de prática diária, de estabelecer um cronograma de leituras, de evitar leituras aleatórias, né, que roubam de nós o texto, o contexto, o observar a história, a cultura, o momento em que a palavra foi escrita, quando nós entendemos que há uma proposta mais alta, a gente vai se lembrar de Josué capítulo 1, versículo 8, quando o texto diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. A ideia aqui é aquilo que você falou, amiga, continuidade. Continuidade. Não para, se encharque, leia nos intervalos, coloque a Bíblia em áudio. Gente, é importante nós estarmos sendo possuídos por aquilo que as Escrituras trazem ao nosso coração. É verdade, é verdade. Quando a gente vai se enchendo da palavra, nós precisamos nos lembrar que é o próprio Deus falando conosco. Então, quando a gente se lembra que a palavra é Deus falando com a gente, a palavra toma outra proporção. Porque não é um ser humano falando ao outro, é Deus falando ao homem. A oração é o homem falando com Deus e a palavra é Deus falando com o homem, respondendo. Ele deixou um livro para nós, né? Inclusive, amiga, as Escrituras é um dos filtros de avaliação do ouvir a voz de Deus. A gente pode, num outro momento, falar sobre esse tema, como aprender a ouvir e discernir a voz de Deus. E um dos filtros de saber se realmente foi Deus quem falou no nosso homem interior, nos nossos insights e impressões, é se aquilo que a gente carrega dentro de nós, ou aquilo que nos foi aconselhado, está compatível com as Escrituras. E se não há compatibilidade, deve ser riscado imediatamente, porque Deus não é incoerente, muito menos responsável com o livro que Ele deixou para nos avaliar e para nós avaliarmos o nosso caminho sob a perspectiva dele. Então, uma outra coisa muito importante, amiga, ao nos expormos à leitura diária, à nossa jornada junto à palavra, a gente precisa começar a perceber quais são os trechos que Deus vai grifando para nós e nos inclinar, parar diante desses trechos, pensar sobre eles, refletir o que esses trechos estão comunicando ao nosso coração, a você, nesse exato momento de vida que você leva, nos conflitos, nos dias de bonança. Então, pegue esses trechos, comece a trazê-los, rumine-os ao longo do dia, né? Você e eu temos a liberdade. Nós estamos vivendo num país onde, se é possível, ter as Escrituras, lê-la em lugares públicos, proclamá-la em lugares públicos. Gente, isso é graça de Deus. Milhões de cristãos no mundo inteiro não desfrutam dessa mesma liberdade. Então, é uma liberdade que acarreta responsabilidade. Nós teremos que responder diante do Senhor por toda essa graça, essa liberdade que ainda possuímos diante das Escrituras, e como é que nós temos usado isso? Como é que nós temos gasto isso? Tem uma compositora, ela chamava Fanny Crosby, e ela era cega, completamente cega. Ela foi uma compositora que compôs mais de 8.000 hinos que estão hoje nos Salmos e Hinos. A biografia dela conta que ela ficava ouvindo a sua avó, lendo as escrituras para ela, porque como ela não enxergava, a avó lia. Então ela precisava decorar cada verso se ela quisesse manter aquilo no coração dela, porque ela não tinha oportunidade de ler. Então, cada verso que a avó lia,
ela passava o dia todo com aquilo na mente, com aquele verso na mente, para que ela decorasse a palavra. Então tem muitas canções, mais perto quero estar, é dela, então minha alma canta a ti, Senhor. Várias canções que exaltam o nome do Senhor, ela não via. Agora, pensa comigo, ontem nós falamos sobre ficarmos maravilhados com o Senhor. Uhum. Alguém que compõe uma música, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Era de alguém que não enxergava nada no mundo natural. Agora pensa, ela contemplava, porque a solitude é o quê? Encher dentro. Ela vivia uma vida justo, a vida interior dessa mulher era completamente preenchida, ela se maravilhava e tudo que ela tinha era a palavra de Deus. Uhum. Amiga, eu fico assim pensando, sabe, o quanto o nosso coração está em desafeto com as escrituras, né? Isso sempre me quebranta muito. Hoje nós somos capazes de passar 3, 4 dias sem nos expormos à palavra, e isso não nos causa angústia, né? A gente sente saudade de tanta coisa, coisas que são legítimas, mas que são coisas terrenas, né? Mas quando diz respeito à palavra, existe dentro de nós um desafeto, um quase desinteresse. Estou falando de uma forma generalizada, né? Eu sei que muitos dos que estão nos ouvindo hoje não compartilham disso, mas às vezes eu olho para o meu próprio coração e é isso que eu percebo, e talvez você se associe a mim nisso. Meu Deus, e como? Nós conseguimos, amiga, viver sem, sabe? Não há lágrimas em nossos olhos de ternura, de amor, de devoção profunda pelas Escrituras, né? Nós que a carregamos, que temos disponíveis a nós, a palavra de Deus está disponibilizada, a gente pode ouvi-la, várias versões, várias traduções, né? Vários comentários. Então, como é que isso funciona dentro de nós, sabe? E daí eu olho. Ontem a gente falou dos pais do passado e eu realmente não consigo deixar de falar neles, né? Por exemplo, eu olho para a vida daquele rapaz de Gales, Ivan Roberts, né? Um menino de pouco mais de 26 anos, um minerador. Não era um homem tão eloquente, não era um homem de oratória refinada, mas ele tinha uma paixão pela palavra que a sua biografia descreve. Que muitas vezes, dentro da mina de carvão onde ele trabalhava, nos intervalos, enquanto os outros mineradores iam jogar ou fazer qualquer outra coisa, ele, nos seus intervalos, tinha o costume de ler a palavra nas minas, gastava horas nas escrituras quando chegava em casa, né? Ele decorou várias porções e as repetia continuamente, né? Ele foi se comprometendo tanto com a palavra que ele passou a ser possuído por ela. Então, esse jovem que foi tomado, entrelaçado às Escrituras, ele foi sendo possuído pelo Senhor, pelo Verbo de Deus, e se tornou um dos instrumentos mais impressionantes de avivamento na história da igreja, que foi o avivamento de Gades, né? Se a gente ler sobre essa história, a gente vai ver o impacto que a vida de um jovem amante do Cristo, um homem de devoção, voltado às Escrituras, através da sua vida, o que Deus pôde realizar em toda uma nação. Então, gente, se nós queremos viver um cristianismo relevante, em primeiro lugar, diante do Senhor, que é a nossa primeira missão, que é a nossa primeira vocação, que é relacional, que é esse chamado primeiro, e depois expressando o que nós alcançamos no nosso altar pessoal para o outro, para a vida da comunidade, é imprescindível que a palavra, a exposição às Escrituras, o estudo sistemático, a vida devocional nas Escrituras seja uma verdade contínua, diária dentro do nosso coração, né, amiga? Com certeza. Eu passei a minha infância, até hoje, quem é da igreja sabe. Meu pai, eu nunca vi meu pai aconselhando alguém dizendo assim, eu acho. Sempre ele diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. E por meu pai ser assim, qualquer assunto que você pergunta para ele,
ele abre a Bíblia. Olha, a Bíblia diz. Então, por ele ser assim, gerou em nós essa seriedade com a palavra. Peraí, não é o que eu penso, é o que Deus pensa sobre isso, né? Quando a Olha, Ariadna chegou na nossa vida, a gente estava numa fase muito crítica, Miguel e eu. A gente estava muito desanimado, a gente não sabia para onde ir, o que fazer, a gente tinha acabado de perder o Estevão e nossa vida tinha virado de cabeça para baixo. E eu me lembro quando Ariadne e Paulo chegaram lá em casa, a gente morava nessa época com os meus pais, e foi um agir de Deus, assim. Ela chegou ali, a gente não se conhecia, e ela falou logo de um seminário que teria, o Miguel foi, passou uma semana ou 15 dias, não me lembro, em São Paulo, e ele chegou assim, desesperado. Ele falou: meu bem, existe um evangelho que o Brasil precisa ouvir, que é um evangelho que ele está tão mergulhado na palavra, ele chegou com uma crise, e ele não conseguia me passar, ele não conseguia falar o quanto o coração dele estava queimando, e ele falava de jejum pelo noivo, ele falava tantas coisas, ele falava sobre missões, e ele falava, ele desesperado, tentando me trazer um pouquinho daquilo que ele tinha vivido. E alguns anos depois, a Ariadna veio para a igreja e afetou toda a nossa igreja, todo ministério foi afetado por essa palavra, que não é uma palavra, não é uma palavra na direção do aplauso. Não é muito mais martírio do que aplauso, é muito mais renúncia do que e a alegria do contentamento. Isso me chamou muita atenção. E ser abraçada pela Ariadna, que também já tinha tido 2 perdas, e tantas histórias. Eu me lembro que a gente saiu daquele culto, aquele primeiro culto, tão impactados, e ela levou a gente para o hotel que ela estava e falou: vocês precisam aprender a ouvir a voz de Deus. Isso mudou nossa história, porque aquele tempo era tudo que a gente precisava, de um norte. E quando eu digo que a palavra tem o poder de fazer tudo que está sem fome e vazia, quando haja de Deus chega na nossa vida, gente, a depressão vai embora, o medo vai embora. A palavra não me devolveu Estevão. A palavra me devolveu para Deus. ó Deus. Porque às vezes as nossas aflições nos tiram de Deus. A palavra não devolveu os 2 filhos que eu perdi, amiga. A palavra me devolveu para o propósito. A palavra me devolveu para olhar para o Senhor e dizer: o Senhor me deu e o Senhor levou, bendito é o nome do Senhor. Então, a palavra, ela em meio à adversidade, o fogo nos depura, o fogo nos limpa. E isso é tão extraordinário. Reconstrói, amiga. Reconstrói. É o poder de destruir e reconstruir, né? Que a gente precisa dessas lesões diariamente, né? Eu fico muito feliz de ouvir isso, amiga, e eu sei que isso é fruto do que Deus está fazendo no nosso coração, no coração de cada um de nós, que somos amantes dele, né? E o chamado é para tê-lo como primeiro amor, para devotarmos a nossa vida a ele e pensando no poder da palavra. E quando Deus fica falando nesse texto de Deuteronômio, que é tão forte, ele fala: olha, deixa descer no coração, coloca no coração de vocês. Só que ele avança e fala assim: fale dessa palavra sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. E aqui a gente tem um aspecto importantíssimo. Falar no texto aborda o declarar, o proclamar.
Então fala de recontar, de exatamente o que se leu, o que se viu, o que se ouviu, proclamar, falar, repetir, né? Então, em todo tempo, Deus está conversando com o homem nas Escrituras e ordenando que esse mesmo homem declare o que ele ouviu, o que ele viu ao outro, seja um outro indivíduo, seja um coletivo, seja um povo, seja uma nação, seja até aos seus inimigos. Então, há um empoderamento no ato de proclamarmos as Escrituras. Amiga, eu fico assim a sensação tão ruim de ter aprendido isso de maneira tardia, o poder da proclamação, declarar aquilo que foi dito por Deus, recontar a voz que deu ordem ao caos. Então, nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus sobre todas as circunstâncias que nos cercam. Tudo está debaixo desse poder proclamativo, né? Vocês vão lembrar que do Salmo 120 ao 134, se não me engano, os chamados Cânticos dos Degraus, o povo ia declarando estes salmos enquanto eles subiam os degraus do templo, ou no período pós-exílio, que eles vinham da Babilônia, eles tinham essa prática de declaração desses cânticos, né? E essa proclamação da palavra, ela é tão leal, ela é tão viva, ela é tão importante que a gente vê que o próprio Cristo morre na cruz declarando a palavra dos salmos em seus lábios. Ele declara Salmo 22, Deus meu, por que me desamparastes? Né? Então, a gente precisa também, em relação à palavra, não apenas devotar tempo, ruminá-la, estudar, meditar nela, mas há uma outra vertente que é maravilhosa, que é produtiva, que é eficaz, que é essa proclamação. Então, o autor de Deuteronômio, ele vem e diz assim, ó, proclame, fale, assentado em casa. Então, abrange um contexto familiar, tudo que envolve as nossas relações, as nossas necessidades familiares, as nossas necessidades primeiras. Mas ele avança aqui no texto e fala assim, andando pelo caminho. Proclame enquanto você se movimenta em sua jornada, no seu andar nessa jornada, na sua peregrinação nessa terra. Aí ele avança e diz assim, fale delas ao deitar. Esse deitar, ele nos remete a dias de descanso, de repouso, de tranquilidade. Mas fale delas também ao levantar. Então são dias de trabalho, dias de fadiga, de trabalhos árduos. Resumindo, não há nada que fuja a essa ação da palavra de Deus proclamada. A Bíblia é o maior livro de oração que nós temos em todos os tempos. Ela está disponível às nossas mãos. Então abra os textos, comece a proclamar, comece a orar sobre as Escrituras, devolva a Deus aquilo que um dia ele disse, proclame ao Senhor aquilo que saiu da boca dele. Há grande poder em orar a palavra escrita. Há grande poder. E esse proclamar, esse confessar, ele não é um pensamento positivo. Muita gente fica tentando achar que é uma força na minha mente. Não, é muito mais uma confiança do meu coração. Quando eu confio no Senhor, Ele nos deu a mente de Cristo, para a gente pensar nas coisas do alto, como Jesus, homem, fazia. Como Jesus, homem, confiava. É muito... Quando a Ariadna falou, é impossível eu confiar em quem eu não conheço. De fato, eu não posso confiar em quem eu não conheço. Eu só posso conhecer se eu me colocar debaixo da luz das Escrituras. Não tem outra forma. Amiga, eu fico pensando, eu me lembro que quando nós fomos ministrados por Deus sobre o poder da proclamação, nós ficamos tão deslumbrados, né? E começamos a usar esse instrumento eficaz de Deus na proclamação da palavra. E, obviamente, nós começamos a ter experiências maravilhosas com esse proclamar. E eu me lembro que uma dessas experiências, seu marido estava presente, a gente estava no Haiti,
E eu lembro que a gente estava numa manhã lá no assentamento de sobreviventes, e um grupo tinha saído para a parte de construção civil, e nós fomos ter tempo para orar, né? E a gente tem insistido com as nossas equipes, e por onde a gente passa, você sabe disso, que nós precisamos deixar de orar o óbvio e orar aquilo que está no coração de Deus. Então, por isso eu disse ontem que orar é, antes de tudo, ouvir, né? Então, Senhor, eu sei o que é urgente para o Haiti, mas quais são as urgências do Senhor sobre o Haiti nesse dia? E foi o que a gente fez, né? A gente tinha ali um grupo pequeno, talvez umas 10 pessoas, e a gente estava orando e adorando. A nossa amiga Val de La Senta estava ministrando ali, e de repente Deus começou a nos dar palavras, textos, onde nós éramos encorajados a proclamar textos de vida, e o Senhor falava conosco assim, chama a água da terra, chama a água. Gente, a gente está num deserto, né? A nossa base fica no deserto, e nós começamos a chamar a água. Brota água, brota, vem água dos céus. E abríamos em texto, e a Val super engajada ali, ela começava a cantar, e tinha back vocal, talvez o Miguel estava nisso, porque ele gosta, né? Certeza! E a gente cantava sobre água, e a Debinha, que é veterinária, estava junto, e aí ela começou a cantar com mais consciência dentro do trabalho dela nas fazendas, né? E aí Deus disse para nós, chame os peixes. Gente, isso era tão estranho, porque a gente está num lugar que o pessoal está morrendo de sede, porque não tem água potável, não tem comida. E nós tínhamos a palavra e começávamos a cantar e a proclamar essa palavra, vem peixe, vem o beque, peixe, peixe, né? E eu lembro, e a Val super engajada ali, criando uma harmonia, a gente orando, peixe, o Senhor falou, clame por plantas frutíferas que possam alimentar o povo. E eu sei que nós começamos a orar a palavra e clamar naquilo que Deus estava nos dizendo, né? Tudo bem, acabou aquele tempo estranhíssimo de intercessão, né? E eu lembro que alguns meses depois, meu amor voltou no Haiti, eu não estava junto, essa equipe que orou nesse dia não estava, e ele não estava nesse dia. E aí ele falou assim, amor, me convidaram para ir num lugar aqui, e aí eu estou impressionado, porque o pastor me contou que eles foram furar um buraco para construir, e a água começou a brotar. Aí eu falei, o quê? Aí ele começou a tirar foto, ele falou assim, a água começou a brotar, e é água potável, é água, não é salobra, o Haiti está no nível do mar, então quase tudo que se fura, a água está comprometida no seu sabor, né? A água não é salobra. E o pastor começou a falar para ele, falou assim, pastor, tem peixe. Aí ele me contou, eu não acredito, como que esse primeiro peixe apareceu. E à medida que ele ia tirando foto, eu ia mandando para o pessoal, e a gente começou a perceber plantas, mandioca, banana, ao redor daquela região ali, irrigada pela água, né? Então, assim, a proclamação da palavra, gente, abra o livro de oração mais potente que você tem nas mãos, essa escritura que a gente tem que amar com todo o nosso coração, ela é vida de verdade, isso aqui não é uma utopia, isso é a voz de Deus escrita por homens inspirados, né? Então, abra essa palavra, comece a proclamar sobre a sua individualidade, sobre a sua coletividade, sobre a sua saúde, sobre os povos da terra, sobre as nações da terra. Há grande poder em devolver a Deus aquilo que Ele disse, deixou escrito para nós. Então, é fantástico. A nossa casa tem experimentado isso e eu encorajo vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando, façam o mesmo, entre por essa jornada e vocês vão ter histórias maravilhosas para contar entre vocês e o Senhor, né, amiga? Orar a palavra é orar aquilo que Deus já deseja responder, né, amiga? Ele quer responder. É isso aí. Amiga, dentro desse processo, uma outra coisa que esse texto traz para nós, que é muito interessante, é que ele fala que a palavra tinha que ser atada, como você citou aí. Atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos, né? Então, quando a gente olha isso, quando a gente olha para essa verdade,
as mãos, elas figuram muito as nossas obras, o nosso serviço. E esse lugar do olho, que é um senso, né, do sentido, aponta para a nossa maneira de ver, a nossa direção perceptiva, né? Então a palavra, Mentalidade. exatamente, aquilo que a gente vai construindo através da nossa percepção, da nossa maneira de enxergar as coisas. Então, nós temos que fazer das escrituras essa marca, tanto do nosso serviço, quanto das perspectivas que nós construímos, dos julgamentos que nós temos, né? O que Deus quer, como Deus quer que seja feito, como Deus quer que seja executado. Amiga, quantas vezes, você e eu, nós já fizemos isso demais. Quantas vezes nós criamos pensamentos na nossa mente e julgamos ser esses pensamentos verdade absolutas, e alguns Verdade. desses pensamentos interceptaram relacionamentos nossos, nos fizeram tomar decisões erradas, ou escolher direções erradas. A palavra de Deus precisa ser a nossa perspectiva de serviço e de verdade. Tudo aquilo que está em nós, que nós achamos que é uma verdade, submeta a palavra de Deus, confira com as escrituras, tem algum alinhamento? Se não tem, descarte. A nossa verdade, ela não é superior à verdade divina. A nossa verdade, incompatível com a verdade divina, deve ser por completo dilacerada. Então as escrituras precisam ser atadas ao nosso serviço, a maneira de trabalharmos as nossas obras, mas também a nossa perspectiva, a nossa maneira de enxergar, de pensar, de perceber, de digerir, precisam estar submissos sob as escrituras. O verbo se fez carne. Eu acho tão bonito esse texto, tão forte. O verbo se fez carne. E nós precisamos fazer com que a palavra de Deus encarne no nosso estilo de vida, na nossa humanidade. Para que a gente faça o verbo se tornar carne em nós. Nós somos o corpo de Cristo. Então, no meu casamento, meu esposo precisa olhar para mim e dizer, e o verbo se fez carne. Meus filhos olharem para mim e dizer, e o verbo se fez carne. Ou seja, o que era palavra se transformou em estilo de vida. E quando isso acontecer, amiga, as pessoas se converterão. As pessoas se renderão ao Senhor, amiga. Que esperança, amiga, que esperança. Eu fico pensando assim, amiga, a gente sempre vai voltar para esse primeiro chamamento, né? Que é uma relação com a Trindade, não é serviço. A primeira vocação, a primeira missão é relacionamento com a Trindade. Então, aquilo que a gente falou ontem, né? Aquilo que nós construímos no altar pessoal, ele é expresso no coletivo, ele é expresso no comunitário. Então, ninguém dá aquilo que não tem. Né? A gente só pode dar aquilo que nos foi doado. Então, essa relação com as escrituras vai nos desconstruindo, mostra para nós que somos miseráveis, que somos delinquentes, mas nos aponta para um Cristo completo, um Cristo disponível, um Cristo que quer cortar, que quer nos desconstruir e nos reconstruir a semelhança dele. E a palavra de Deus é esse livro de vida que nos instrui, que nos aponta e que nos lesiona. Não podemos fugir dessas lesões, amiga. O texto de Deuteronômio fala que essa palavra, Deus falando, né, o meu discurso, o meu caráter, aquilo com que eu estou envolvido, também deve ser escrito nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, né? A cultura judaica, e eu acredito que é praticado até hoje, era costume pegar um pequeno rolo de pergaminho e fixar na entrada, né, na porta, nos umbrais da porta. O objetivo é que todo mundo que entrasse ou saísse daquela casa fizesse menção das escrituras para que ela não fosse esquecida de forma nenhuma. Então, quando ele diz assim, escreva nos umbrais, ele nos remete a um trabalho de registrar,
começar a anotar as nossas experiências com a palavra. Coloque data, anote os textos, anote o que Deus trouxe ao seu coração, quais foram as suas impressões diante das Escrituras, né? Tenha isso como hábito. Deus, ele considera tanto o processo de registrar que a palavra dele nada mais é do que registros históricos, narrativos e poderosos. Então nós temos que possuir esse hábito de relacionamento com a palavra, onde a gente vai anotar todos os insights, todas as lesões que vierem. E eu me lembro, amiga, que certa vez eu ouvi de um trabalho missionário que foi feito numa aldeia no interior da África. Então, esse povo dessas aldeias, dessa aldeia local e das aldeias adjacentes, eles não tinham as escrituras na sua própria língua. Então, o que eles faziam? Quando alguns grupos chegavam para ler as escrituras, muitos nativos que moravam em torno daquela determinada tribo vinham para ouvir. E uma das maneiras que os líderes usavam para que as pessoas guardassem as escrituras era que essas pessoas, num período de 3 dias, decorassem várias porções. Então, eles escolhiam textos ali e repetiam na língua daquele povo. Então, vinha gente de todos os lados, né? Numa dessas vindas para ouvir, para decorar, veio uma mulher de 70 anos e ela veio caminhando por 3 dias. A distância da tribo que ela estava até a tribo onde o trabalho ia acontecer era uma distância de 3 dias a pé. Ela veio com um grupo da tribo dela, veio e naquele período ela foi sendo exposta e decorando e o trabalho foi crescendo ali até que o trabalho encerrou e os nativos começaram a migrar para suas próprias tribos, né? E então eles contam, nós ouvimos isso, que no segundo dia de caminhada dessa mulher, um dos versículos que ela havia aprendido, ela esqueceu. Então ela retornou a pé, mais 2 dias de retorno, só para ouvir novamente o versículo que ela havia esquecido e retomar de novo mais uma jornada de 3 dias. Amiga, eu me sinto tão envergonhada diante de uma história dessa. Quebra o meu coração, arrebenta com tudo. Porque não é essa a minha realidade. Eu não sinto que eu tenho esse amor aguçado pela palavra, sabe? Então, eu peço a Deus que derrame sobre nós duas, sobre as pessoas que estão caminhando conosco aqui nesses dias, esse amor que nos entrelaça com as Escrituras, um amor de devoção, de compromisso, de lesão. Isso é muito forte, isso precisa acontecer dentro de nós, amiga. Amiga, e quando a vida de Deus começa a fluir de nós, a gente passa a servir, não é a igreja, a gente passa a servir a cidade, a gente passa a servir todo mundo. Eu entendo que eu serei a pessoa que vou ler a palavra, e aquele que não lê a palavra, o ímpio, ele vai ler a minha vida. E a minha vida precisa expressar essa palavra. Então, aí entra o encargo da missão, de proclamação. Eu preciso proclamar. Eu preciso levar as boas novas. Por quê? Porque quando eu levo as boas novas, quantas pessoas hoje não evangelizam mais? Sabe por quê que às vezes não evangelizam? Porque não são evangelizadas. Porque o evangelho ainda não as tomou. Porque é impossível você sentar com alguém cheio do evangelho e não sair evangelizado. De alguma forma, é impossível você estar perto de alguém evangelizado pelas Escrituras e sair como você chegou. Quando eu disse... e às vezes a gente precisa evangelizar, começar no nosso meio mesmo. Quando você citou aí essa mulher que ela voltou, as crianças da igreja, cada domingo elas aprendem um versículo para decorar no meio da semana, no outro domingo elas citarem o verso de cor. E aí, acho que o povo não estava esperando era
crianças, não falem o versículo. Eu quero que seus pais falem o versículo. E a igreja ficou em silêncio. Porque eu quero que meu filho saiba a palavra. Porque me convém que ele seja de Deus. Mas eu... Amiga, a sensação é de que há uma crise dentro. Eu não sei se você se sente assim, sabe? Mas eu me sinto muito assim. Eu me sinto em crise constantemente. Aquela questão de pensar assim, o quanto eu amo, o quanto ele é o meu primeiro amor, o quanto a palavra é importante para mim, né? E a gente escuta muito essa expressão obedecer em fé. Todas as vezes que a palavra guardar o que Deus tem dito no Novo Testamento é usada, ela é casada, ela é aproximar para ouvir e obedecer. Então, o ouvir a palavra está completamente ligado à obediência àquilo que se ouviu. Então, eu fico pensando assim, amiga, será que isso é uma verdade em mim? Sabe, eu me avalio e eu sei o quanto eu sou falha, o quanto eu não tenho obedecido. E se Jesus disse no Evangelho de João que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, então amar a Deus é igual a obedecê-lo. Eu escuto, e guardar é isso, aproximar para um relacionamento que escuta. Aí a gente volta de novo no primeiro chamamento para nós, que é um chamamento de relacionamento com o Senhor. Então, eu escuto o que ele fala e eu me levanto para obedecer. E amar a Deus é igual a obedecê-lo. Eu sempre digo, você quer saber o tanto que você ama o Senhor? Isso não está baseado nos arrepios que você tem, isso não está baseado nas demonstrações da sua alma, apesar de que a alma está envolvida no processo da adoração, do ouvir, enfim, mas amar a Deus é medido pela sua vida de obediência, as porções da palavra às quais você é exposto diuturnamente e se inclina a obedecer. Então, assim, amiga, eu me sinto uma iniciante todos os dias. Todos os dias. Eu sinto angústia diária pela minha pouca devoção, pelo o desejo pouco que eu acredito que eu tenho por aquilo que mudou a minha história, que me mantém, que me move, que me enche de esperança, sabe? Então, a palavra tem esse encargo, ela precisa estar sobre nós precisamos nos submeter a ela o tempo todo. E eu queria passar para vocês, antes da gente terminar essa live, uma prática que mudou muito a minha forma de leitura das escrituras, mas eu estou meio sem saber o tempo, amiga. Quanto tempo tem que a gente está aí? Porque você sabe que eu não sei medir esses negócios. Amiga, alguém tem que falar, alguém que está assistindo a live, porque eu também não sei. Nós, pessoal. A gente começou às 18 horas, porque pode ser que interrompa. A gente começou às 18. Quanto tempo a gente tem agora? Deixa eu ver se alguém nos mostra aqui. Falta 4 minutos, é isso? Não sei, amiga. Tem 1 hora. Então, vai acabar e eu vou retornar. Então, acho que a gente já pode fechar agora. O que você acha, amiga? A gente fecha? Você sabe, se você quiser retornar e a gente falar dessa prática, e aí abrir para pergunta. Então, vou fazer o seguinte, a gente vai fechar a live agora, a gente volta para falar sobre a Lectio Divina. Se você tem interesse em saber sobre essa prática, fica aí, a gente volta, e aí nós vamos falar sobre a Lectio e vamos abrir para perguntas, ok? Pode ser assim? Então, com a gente aí. Amiga, você vai sair, aí vai estar escrito para salvar. Salva a live. Amiga, primeiro eu coloco encerrar. Gente, tem paciência comigo, tá? Encerrar. Aí vai estar a opção lá de você salvar. Vai dar certo. Encerrar e salvar. Isso. Tá, vai lá. A gente volta agora. Beijo, povo. Beleza. Beijo. Encerrar. Encerrar vídeo, amiga. Isso.